E sobre a questão de SAFs, né? Teve uma declaração também do Textor falando da 777 do Vasco, né? E o Pedrinho respondeu ontem no sorteio da Copa do Brasil, né? O John Textor que deu essa declaração sobre teto de gastos, né? Não o fair play financeiro, e até, aliás, ele alegou que o fair play financeiro ele pode ser burlado, né? Ele falou sobre o Paris Saint-Germain, ele tem o Lyon na França, ele falou, eles são do Qatar, aí eles colocam no patrocínio que é deles também, da empresa aérea. Então ele deveria sugerir que o fair play financeiro existisse e fosse mais rigoroso. Sim. Né? E sim. Não serve, né? Ele não serve. É muito cômodo falar isso. Sim. Né? Tem que ser rigoroso. Aqui como é que... Tá bom, isso aqui vocês estão justificando, mas é isso mesmo, né? Então, ele meio que falou que era contra porque dá para fazer de outra maneira, dá para colocar no patrocinador que é do mesmo dono. Enfim, né? E ele falou da 777, que ele deu no sorteio da Copa do Brasil, ele falou sobre a saída da empresa americana do Vasco, e depois o Pedrinho respondeu. O que o Textor falou sobre a saída da 777? Conhecendo os investidores por trás da empresa, da 777, eu penso que o que aconteceu de errado no Brasil pode ser bem ruim para o país, porque o clube social foi até o tribunal e tomou o controle do clube. Ele pode até estar certo sobre os problemas na 777, mas acho que deveriam ter esperado até a 777 violar alguma cláusula do acordo. O dinheiro por trás da 777 ainda está lá e é muito bem capitalizado. É uma grande empresa de seguros. Se eles escolherem cumprir com o contrato, eles têm todos os recursos financeiros para isso. E aí ele seguiu. Tem uma coisa estranha que acontece no Brasil, estranha na perspectiva de um americano, que as pessoas podem ir a um juiz em uma sessão secreta e dizer, veja, é muito claro o que estamos dizendo. E as outras partes não são convidadas para se defender. O juiz toma uma decisão, os colocando no comando do clube. Isso é insano. Tem um legítimo investidor multibilionário por trás do Vasco. O cara deu o dinheiro à 777 e que efetivamente é o proprietário dos ativos agora. E aí o Pedrinho respondeu. Pedrinho, presidente do Vasco do clube social do Vasco, e que está agora também comandando o futebol desde que essa liminar afastou a empresa americana do comando da SAF do Vasco, né? A resposta do Pedrinho, né? Que, aliás, essa que está aí é a do Textor, né? Não é o que o Textor falou, que está escrito aí, mas eu vou ler aqui a resposta do Pedrinho para o John Textor. Com muito respeito ao Textor, ele mexeu em um campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 777 não descumpriu nada e a 777 descumpriu várias coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Então o juiz que deu a liminar está errado? De fora as pessoas vão falar coisas que não sabem. Respeito muito os aspectos que ele abordou na entrevista e eu não fico chateado com isso. Outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Em breve vocês vão entender mais desse caso. E aí, depois da resposta do Pedrinho, o John Textor passou a dar razão ao Pedrinho, né? Ele disse, o presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre da 777 e tenho a certeza de que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução da 777. Os meus comentários foram certamente um tanto teóricos e eu estava apenas atentando sobre o impacto que esta situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube e desejo ao Vasco apenas os melhores resultados, a não ser que estejamos nos enfrentando, é claro. Mauro, essa situação da 777, ela realmente tem alguns aspectos, até o que o Textor falou, muita gente discutiu, né? Eles compraram a SAF do Vasco e teve uma liminar que afastou, e por enquanto é uma liminar, né? Uma decisão provisória, e o Vasco, clube social, está comandando o futebol, e o que o Textor falou é de que isso pode gerar uma insegurança em investidores, mas realmente a gente ainda não tem total conhecimento do que os americanos podem ter descumprido. Sobre esse assunto, você tem alguma informação diferente do que a gente já sabe? E essa questão, né, de uma decisão judicial afastar um investidor que comprou o Vasco, né, aprovado pelo Conselho, pelos sócios do Vasco. O Vasco, como fica claro aí nessa declaração do seu presidente, alega que a 777 cometeu alguns deslizes e com isso o Vasco, o clube, né, recuperou aí o controle do futebol.
A questão é que tem muito dinheiro da 777 ali dentro. Acho pouco provável que você deixe isso para lá, né? Botei um dinheiro aí, contratei vários jogadores e agora fica aí, eu vou embora. Então, onde isso vai parar? Acho que esse é o grande perigo que o Vasco corre. Onde isso vai parar? O que vai acontecer? E se amanhã essa liminar, essa foi caçada, a 777 conseguir de alguma maneira retomar o controle e os jogadores que contratou, o dinheiro que aportou ali, onde isso vai parar? O Vasco vai ter como cumprir compromissos numa situação limite caso haja uma reviravolta na justiça? Esse que é o ponto. O Vasco vive sob um clima de incerteza, né? Então, acho que é um perigo também que corre o Vasco. Mas sempre ficou muito claro que quando o Pedrinho chegou à presidência, haveria esse confronto. Nos bastidores, todo mundo que acompanha o dia a dia do Vasco, nos bastidores, já comentava que, olha, primeira brecha que tiver vai acontecer tal. Aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu, mas é um risco, né? É um risco, porque a qualquer momento isso pode mudar. Eu não acredito que os caras simplesmente deixem para trás o dinheiro que colocaram ali, vão embora e falam, não, deixa aí, tudo bem, não queremos mais o Vasco, porque é grana que tem ali. O investimento não foi pequeno, não. O doutor Rodrigo Monteiro Castro foi um dos que ajudou a montar essa lei, né, toda das SAFs, e eu sempre converso com ele, e quando conversaram, ele falou, olha, eu não tenho conhecimento profundo dos detalhes, mas a priori é muito preocupante que uma SAF seja retirada por uma liminar. Ele diz, olha, como disse o Mauro, houve um investimento pesado e isso pode até inibir outras empresas, outras SAFs de entrar aqui no Brasil por uma insegurança jurídica. Quando o Bayern de Munique veio investir aqui na América, ele pegou aquele time que jogou o Corinthians, River, né? Racing do Uruguai. Racing do Uruguai. Ele chegou a olhar aqui no Brasil e considerou o território jurídico como instável. Preferiu investir no Uruguai. Sentiu mais firmeza jurídica no Uruguai. E aqui me parece um caso realmente realmente não tenho a menor condição de discutir a respeito. Não temos conhecimento suficiente. O próprio doutor Rodrigo disse, olha, não sei profundamente, mas considerou como um sinal amarelo o fato de um time de um aporte financeiro importante e depois ser retirado por uma liminar. É realmente uma coisa assim. Um outro investidor, eu quero investir, sei lá, no Atlético Goianiense. Joguei, tá? Qualquer. Ponte Preta, pronto, fica mais fácil. Qual é a segurança jurídica que eu vou ter de que esse dinheiro vai voltar, eu vou ter esse recurso garantido? Então, ele considera, ele levantou essa situação. Ele falou, não é bom para o contexto todo de SAFs, porque todas as SAFs vão ter aquela dúvida do que vai acontecer. Mas, de repente, o Vasco apresenta documentação suficiente para mostrar que houve realmente irregularidade, que o clube corria riscos, aí é diferente. Mas, por hora, não existe essa documentação suficiente para provar que tenha se justificado essa liminar, retirando a 777 do comando. Ou seja, é uma situação frágil, né? É uma situação frágil, que pode mudar. Frágil. A qualquer momento. Assim, o que acontece? Por exemplo, por que o João Textor investe no Botafogo? Ele tem retorno financeiro com o Botafogo? Me parece que não. As vendas não são tão significativas. O estádio encheu agora com quase 40 mil pessoas contra o Palmeiras, mas normalmente tem públicos de 20 mil, 20 e poucos mil, já teve público de 11 mil. E o Botafogo está sempre ali entre os primeiros do campeonato esse ano. Então você não vai ter, em bilheteria, um retorno considerável. O mal vai cobrir as despesas de salário, os custos do futebol do clube. Patrocínio. O Botafogo não tem os maiores patrocínios do Brasil, porque também não tem esse apelo que outros clubes têm, de torcida e tudo mais. Aí pode ganhar uma competição, ter a premiação daquela competição, vender jogador. Não vendeu ninguém. Foram jogadores, os principais negócios envolvendo o Botafogo na sua SAF foram para clubes da Eagle, que é a holding do próprio dono do Botafogo. Foram para lá o Jefinho, voltou. Foi para lá para o Lyon, né? O Adrielson e o Lucas Perry, né? O goleiro e o zagueiro. Agora está aqui o Luiz Henrique, está chegando daqui a pouco o Almada, que vai jogar a Olimpíada para a seleção da Argentina. Mas o que se comentou na contratação de ambos foi de que eles viriam e depois iriam para o futebol francês. Lembrando que o Almada estava nos Estados Unidos e o Luiz Henrique estava no Betis, jogando a primeira divisão da Espanha, jogando num time até de um porte médio ali, que enfrenta ali Barça, Real Madrid, Atlético, e de repente veio jogar o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele já estava num centro, né? Ele foi titular numa temporada, na outra estava ficando mais no banco, entrando em alguns jogos. Enfim, o cara veio para cá. Então, para ele é interessante ter o Botafogo. Ele traz para cá o jogador, ele pode trazer o jogador como contratado do Botafogo e emprestar para o time do grupo dele. Que aí tem uma outra discussão, que é desses grupos econômicos que são detentores de vários clubes, né? E que podem fazer esse tipo de negócio. O Grupo City é o caso mais assim, espantoso até pela quantidade de times que tem por aí, né?
O Savinho já foi para o Manchester City, né? E sempre pode haver outros interesses eventuais ali dentro de um contexto. O cara está nessa cidade porque eu tenho negócios, porque eu tenho perspectivas de negócio. São investidores. O investidor ele quer investir para ter lucro. Ninguém investe para perder dinheiro. O investidor quer perder dinheiro aqui. Isso não existe. Não tem cabimento. Mas é um negócio ainda muito recente no Brasil, então a gente não teve ainda nenhuma história daquelas que existem lá fora, de donos de clubes que de repente compram o clube e não conseguem fazer um bom trabalho ou não estão com essa proposta, querem só usar o clube, de repente vai para o buraco. Então existe uma ilusão ainda aqui no Brasil, como se, não, é SAF, está tudo resolvido. Não é bem assim. Até porque você fica refém até quando o cara quer brincar de dono de futebol. Uma hora o cara pode falar, não, meus negócios não estão bem, eu tenho outras prioridades, vou largar isso aqui. E acabou. Então, eu acho assim que a gente discute muito pouco esse movimento, o fato de não ter fair play financeiro para regulamentar esse mercado. Então o Brasil hoje é uma grande avacalhação, é uma anarquia. Qualquer um vai, compra, faz, lembra, bota o jogador para lá, para cá, você não precisa justificar nenhuma contratação. Então se você arrecada 300 milhões por ano e você compra 2 jogadores que custam o dobro disso, não tem problema nenhum, está tudo bem, está tudo em casa. Isso é muito perigoso, acho que no longo prazo. Desregulamenta e é injusto com os clubes que se organizam. Você está defendendo o Flamengo e Palmeiras? Não, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Paranaense, Goiás. Você tem aqui alguns clubes que têm pouca dívida, Cuiabá tem pouca dívida, são clubes organizados. Você vê o caso do Fortaleza. Fortaleza é um clube do Nordeste. Vamos falar dos clubes do Nordeste. É um clube do Nordeste. Estava na 3ª divisão. Agora até SAF parcial, né? Mas ele não se recuperou sendo SAF. Com as próprias pernas, o clube se organizou, saiu da 3ª, foi para a 2ª, ganhou a 2ª, foi para a 1ª, foi para a Libertadores, foi finalista da Sul-Americana, perdeu nos pênaltis só, por um clube muito mais acostumado a decisões internacionais que a LDU, campeão da Libertadores, já campeão da Sul-Americana, um clube grande do Equador, né? Fortaleza se inseriu ali no contexto ganha do Flamengo no Rio, vem aqui, pode ganhar do São Paulo, enfrenta o Palmeiras, deu 3 do Palmeiras outro dia. Então, assim, montou time, atrai jogadores que atuavam no Sul-Sudeste, que vão jogar no Fortaleza, mantém um técnico que faz um belo trabalho. Não foi como o SAF, não. O Fortaleza fez isso às suas custas. Aí o Bahia, que é outro clube do Nordeste, que estava até se recuperando ali, com o Belitani se organizando, aí virou SAF, rapidamente contrata todo mundo e tal. Tirou um do Fortaleza, inclusive, o Caio Alexandre. Exato. Então você para pensar, até que ponto isso é correto? Se você não tem um mercado regulamentado, que você não precisa justificar o que você arrecada, você pega, compra, acabou e tudo bem. Você botar dinheiro ali, acabou. A fundo perdido. Até que ponto esportivamente isso faz sentido? Mas também não é justo porque um é mais... Sim, porque no mundo inteiro você vai ter os times mais fortes, vai ter os médios, vai ter os mais fracos. É assim que funciona. Mas você tem... É uma situação artificial. Alguém chega e turbina um clube com dinheiro. Né? E esse mercado... mas na Inglaterra também tem isso. Tem o fair play financeiro, tem isso. Por quê? Porque existem brechas no fair play financeiro. Essa deveria ser a grande discussão. O Brasil poderia até trabalhar assim, olha, se alguém quisesse o bem do futebol, não vamos ter o fair play financeiro aqui, mas não vai ser igual da França ou da Inglaterra, vai ser melhor, vai ser mais rigoroso, porque nós conhecemos as brechas que existem lá, vamos fazer aqui de forma organizada. Ninguém quer, poucos querem. E o torcedor nem sabe o que é fair play financeiro, né? A quantidade de ignorantes que na rede social falam, eu quero ver fair play financeiro para acabar com o Palmeiras e o Flamengo. Ao contrário, o cara não consegue entender, ele acha que vai haver uma proibição de gastos. Não é proibição de gastos, é você gastar o que você arrecada. E existem essas manobras, né? A mais comum é essa. Existe no Manchester City também. O estádio tem o nome lá do patrocinador, que é o mesmo da camisa, você coloca lá, quanto é o patrocínio? É 100, bota 10 vezes mais isso. E aí fica essa discussão, se aquilo vale ou não vale, mas na Europa também existem os casos de fracassos, de clubes que quebraram, clubes que foram... Málaga, né? Que foram comprados por pessoas que não fizeram um bom trabalho ou não eram bem intencionadas, sei lá. Belenenses em Portugal, até a torcida fundou um novo Belenense. Sim, você vê, o Rangers caiu para a 4ª divisão, o Napoli passou por isso, o Fiorentina passou por isso, clubes que foram refundados até. Né? Tem um time na Inglaterra que acabou agora, um clube centenário do pequeno, da região de Manchester, mas é um clube mais de 100 anos, acabou, há uns 2 anos, o Bury, o clube acabou, simplesmente acabou. Mas é um clube pequeno, sim, é o que você chegasse aqui e falasse assim, vai acabar um clube do Nordeste, ou do Sul do Brasil, ou do interior de São Paulo. O clube acabou, assim, acabou. Você imagina, se sei lá, o Botafogo de Ribeirão Preto acabasse, acabou o Botafogo, não tem mais. Simplesmente, não, ele virou SAF, ele é Botafogo S.A. Mas vamos imaginar que falisse essa SAF, acabou, olha, não existe mais o clube, o estádio está aqui, larga aí, ponto final. Então existem também histórias de fracasso, mas aqui se discute muito pouco isso e se olha para essa coisa da SAF como se fosse uma certeza de sucesso, e não é.
Eu acho que é um caminho um pouco perigoso pelo fato de ser tudo desregulamentado. Mas é até difícil debater isso, porque o que acontece? Toda vez que você fala isso, sempre tem o torcedor que ele não quer refletir a respeito. Ele quer achar que você está fazendo um discurso para um lado ou para o outro, pró isso ou pró aquilo. Não, eu sou a favor de que haja um mercado regulamentado. Que você não possa ter qualquer aventureiro que chega, coloca dinheiro, uma hora o cara tira. Tem um caso famoso do Portsmouth, que foi parar na 4ª divisão na Inglaterra, porque o dono, que era um russo, numa hora ele pegou e meteu o pé. Botou dinheiro. 2008, ganhou a Copa da Inglaterra. É como se um clube pequeno ganhasse a Copa do Brasil. Do nada. Tinha vários jogadores. O Canu jogava lá até. O Canu, ele é perigoso, jogava lá. Aí ganhou um título nacional, né? Todo mundo, nossa, tal, jogava a Premier League. Aí depois o cara começou a não cumprir os compromissos financeiros. O clube foi punido porque perde-se pontos, né? Despencou na tabela. E só existe hoje o clube porque a comunidade, a torcida, montou uma espécie de uma ONG, aí arrendou o estádio, o Fratton Park, e depois arrendou o clube. E ele agora está na 2ª divisão. Foram recuperando pouco a pouco. Então essa é a realidade. Existem histórias muito, muito ruins também. Mas esse assunto é muito árido, as pessoas não gostam, elas preferem viver a fantasia. Vamos ver até onde essas coisas vão. Vocês acham que em algum momento vai ter esse debate aqui no Brasil, que quando o Textor mesmo cita, o Bahia pode ganhar tudo. Que aqui acho que as coisas são muito movidas assim pelo resultado. Então, por enquanto, o Flamengo está ganhando, o Palmeiras está ganhando, que são times que se reestruturaram de outra maneira, né? Não, quando começar, sei lá, alguém compra um time pequeno, ele começa a ganhar. Isso aí pode ter uma discussão sobre isso? Talvez, né? Talvez aí as pessoas queiram bater nessa tecla. Porque assim, quando o São Paulo foi hegemônico no futebol brasileiro, ele se organizou para isso. Sim. Foi justo. Quando o Corinthians caiu, depois se recuperou e ganhou os títulos que sempre sonhou, né? Ganhou Libertadores e tudo, ganhou o Mundial da FIFA, foi campeão brasileiro. Ele se organizou para isso. Depois se desorganizou. Se o Flamengo, que vai ter a eleição no final do ano, tiver um presidente incompetente, um grupo de incapazes no comando, tudo que foi construído pode ser destruído, como fizeram no Corinthians. O mesmo vale para o Palmeiras. Se amanhã entrar alguém lá... Porque o Palmeiras, na minha visão, quem recuperou foi o Paulo Nobre. Foi mecenato? Foi. Porque ele botou dinheiro do bolso dele para oxigenar as finanças do clube. Mas não foi só isso. Ele colocou gente capaz para fazer uma reestruturação do Palmeiras. E o Palmeiras depois pagou o dinheiro que devia a ele. É claro que, convenhamos, né? Se você pega um outro clube que está precisando de dinheiro, vai no banco, os juros são lá em cima. Ele fez aquela coisa de pai para filho, né? Então foi uma espécie de mecenato. Mas teve um trabalho também, não foi só isso. Então o Palmeiras teve a sorte de um cara milionário, apaixonado pelo clube, ter socorrido o clube naquele momento. Comprou uma briga. Eu acho que ele é o grande salvador do Palmeiras. Sim. Se eu fosse palmeirense, eu todo dia ia falar assim, muito obrigado, Paulo Nobre, juntar a mãozinha assim e agradecer, ou bater palma assim que nem o Vanderlei, né? Aplaudir, porque o cara foi o cara que tirou o Palmeiras do buraco. Quem veio depois foi o Gagliotti, que aí seguiu o trabalho, até era um cara que era aliado dele, né? Depois aí ele e a Leila não eram exatamente os melhores amigos, né? A Leila, quando chega como patrocinadora, depois com pretensões de ser presidente, o Gagliotti acaba ficando próximo dela, se afasta do Paulo Nobre, a Leila dá sequência também com uma gestão, me parece, correta, mas ele foi o cara que mudou tudo, né? Ele foi o cara que transformou o Palmeiras de fato, que fez com que as coisas realmente mudassem. Então, se o Palmeiras hoje colhe frutos disso, também é justo. Ele se organizou para isso, o Flamengo se organizou para isso, o Fortaleza se organizou para isso. Esse é o ponto. O clube se organiza, trabalha. Agora, se cometer um erro amanhã, vai para o buraco. Atlético Paranaense, a sua maneira, com o Petralha lá e tal, também se estruturou para isso, né? O Grêmio mesmo, que é um clube que se organizou financeiramente, ganhou uma Libertadores, depois cometeu erros no futebol, na gestão do futebol, foi parar na 2ª divisão, está repetindo os erros de novo, me parece, porque está de novo em má situação. É um clube que financeiramente tem uma situação mais estável. Então, assim, cada caso é um caso, né? Você vai, o Atlético Mineiro ganhou um Campeonato Brasileiro com uma dívida que chegou a quase 2 bilhões. Sim. Mas chegou lá, os caras que botaram o dinheiro viraram donos do clube. O Atlético não tem mais nada, né? Tinha lá o shopping, né? Agora tudo pertence aos donos do clube. Acabou. O Atlético, a torcida pode... Se amanhã eles não quiserem fazer nada, não fazem. Que é outra coisa que o pessoal não entende. O dono da SAF... O dono é o dono, claro. Ele chega e fala assim, olha, agora eu não quero mais disputar título, não. Eu quero ficar em 10º. Para mim tá bom. Sim, vai investir para isso. Vou investir para ser 10º colocado. A gente não vai cair, mas não vai ganhar nada. Conforme-se, pode fazer passeata, ir pra rua. Você lembra quando o Fábio saiu? Eles foram pra frente lá, o pessoal do Cruzeiro, a torcida, aí eles cantavam, Ronaldo Gordão, vem dar satisfação. Engraçado até. Reclamaram que mudaram até o mascote. Aí reclamaram também, devolve o Raposão, porque mudaram o mascote.
Não adiantou nada, cara. O Ronaldo não voltou atrás, o Fábio foi embora e foi lá pro Fluminense, ganhou títulos pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores, tá jogando até hoje. E porque naquele momento o Cruzeiro não tinha condições de manter o Fábio. Era caro para o Cruzeiro naquele momento. E o Ronaldo fez o que era necessário. Ainda não. E a torcida pode espernear, falar o que for. O dono é que manda. Isso aí é muito claro.